Boa noite a todos. E aí fica um pouco meio estranho com essas coisas aqui, né? Acho que o palestrante não é tão à altura dos equipamentos, mas a gente vai tentar. Pessoal, quando eu escrevi isso daqui para estar falando com a gente hoje, é uma coisa que me tocou demais, principalmente da evolução espiritual que a gente está tendo na nossa vida. Então eu acho que vem a calhar de todo aquilo que a gente está passando, o momento que a gente está vivendo hoje. Que Jesus, em sua infinita bondade, envolva este ambiente e que possamos abrir não só a mente, mas principalmente os nossos corações. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente escuta, mas não sente. E hoje, mais do que entender, eu convido a todos a sentir. Eu gostaria de começar com uma reflexão simples, mas profundamente transformadora. A evolução espiritual acontece como uma escada, e se não houver obstáculos, a tendência é que permanecemos no mesmo lugar. E isso nos leva a uma pergunta muito íntima, muito sincera, muito verdadeira. Em que degrau da vida eu estou hoje? Em que degrau da vida eu estou hoje? Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que o Espírito não foi criado perfeito. Nós não estamos prontos. Somos seres em aprendizado. E isso muda tudo. Porque quando entendemos efetivamente isso, paramos de nos cobrar a perfeição e começamos a assumir a nossa responsabilidade. Essa caminhada não é rápida, definitivamente não é fácil. Ela acontece passo a passo, experiência por experiência, erro por erro, queda e recomeço. Porque cada situação da nossa vida é um degrau. Cada pessoa que passa por nós, cada dor, cada desafio, não é por acaso. Nada é por acaso. O Evangelho nos ensina também algo muito profundo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ou seja, não é sobre quanto sabemos, é sobre o quanto mudamos por dentro. Não é sobre o quanto sabemos, é sobre o quanto mudamos por dentro. E aqui entra uma parte em que toca a todos, porque ninguém gosta de sofrer, ninguém pede dor, ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu quero ter um dia horrível. Mas se eu te dissesse que muitas das maiores evoluções que temos na vida não vieram de dias felizes, mas dos dias difíceis em nossas vidas. No capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, existe um ensinamento que transforma a forma de enxergar a vida. As aflições não são castigos, elas são instrumentos de crescimento. As provas da vida são necessárias ao nosso adiantamento. Olha o peso dessa palavra, necessário. Isso significa que aquilo que mais te incomoda, aquilo que mais te machuca, aquilo que você queria evitar, talvez seja exatamente o que você precisa viver nesse momento. Porque aquilo que mais nos machuca, muitas vezes, é exatamente o que mais nos transforma. A perda nos ensina a desapegar, a dor nos ensina a sentir o outro e a dificuldade nos ensina a confiar em Deus. E às vezes, quando está mais difícil, quando aparece pesado demais, quando você pensa em desistir, talvez seja porque está diante de um degrau importante na sua vida. E nesse momento, a gente precisa lembrar de algo essencial. Nós não estamos sozinhos. Mesmo quando parece silêncio, mesmo quando parece vazio, mesmo quando parece abandono, Deus
não nos abandona. Deus não nos abandona. A espiritualidade nos acompanha, nos sustenta, nos inspira, mas exige algo que não pode ser feito por ninguém. A caminhada é nossa e a escada é nossa. A cada passo é uma escolha. Quantas vezes nós repetimos os mesmos erros, alimentamos mágoas, resistimos a perdoar, evitamos mudar e assim ficamos presos no mesmo degrau. O Evangelho nos chama para algo profundo, reforma íntima. Não uma mudança de aparência, mas uma transformação verdadeira de dentro para fora. E ele nos lembra uma lei simples, mas muito poderosa para nós. Fora da caridade não há salvação. Mas caridade não é um lugar de dar o material. Caridade é postura, caridade é atitude e caridade é escolha. É perdoar quando dói. É compreender quando é difícil, muito difícil. É silenciar quando o orgulho quer falar. É ser melhor mesmo quando ninguém está vendo. É ser melhor quando ninguém está vendo. Porque sem perdão, meus irmãos, não há avanço. Guardar mágoa é como parar na escada, é decidir não subir mais. E perdoar não é esquecer, é libertar. Libertar o outro, mas principalmente libertar a si próprio. E existem momentos da vida em que tudo parece desabar. Uma perda, uma dor profunda, uma decepção. E a gente pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Por que está acontecendo comigo? Mas o Evangelho nos convida a uma mudança de consciência. Para que isso está acontecendo comigo? O que isso está me ensinando? Que parte de mim precisa passar por isso? Porque crescer não é subir quando tudo está bem. É continuar subindo quando tudo dentro da gente quer parar. Às vezes pedimos forças e recebemos provas. Pedimos paz e recebemos desafios. E acabamos e achamos que Deus não nos ouve. Mas talvez Ele tenha respondido exatamente como precisamos. Porque o Evangelho não promete ausência de dor. Ele promete sentido. E a verdadeira transformação não acontece no conforto. Ela acontece quando o orgulho é ferido, quando a paciência é testada, quando o ego precisa ceder. É ali, no silêncio de nossas lutas internas, que o Espírito cresce de verdade. É ali que o Espírito cresce. Subir essa escada, meus irmãos, não significa não cair. Vamos todos cair, todos nós um dia cairemos. Mas Deus não mede a nossa evolução pela queda, e sim pela decisão de levantar. O problema não é cair. O problema é escolher permanecer no mesmo lugar. Sem desafio não há subida, sem esforço não há transformação. Então talvez aquilo que você está vivendo hoje não seja problema. Talvez seja um chamado para crescer, um chamado para perdoar, um chamado para confiar, um chamado para subir. Talvez aquela dor, aquela luta, aquele conflito interno que temos, seja exatamente o que o seu espírito precisa para dar o próximo passo. E a evolução, meus queridos, não exige perfeição, exige movimento. Não exige perfeição, exige apenas movimento. Não importa em que degrau que cada um de vocês esteja, o importante
é não parar. Porque no fim, não será sobre quantas vezes você caiu, mas sobre quantas vezes você escolheu continuar. Não será sobre o quanto você sofreu, mas sobre o quanto você cresceu no sofrimento. E não será sobre onde você começou, mas sobre quando você caminhou. Jesus nos fortaleça, que nos dê coragem, que nos dê fé, que nos ajude a subir mesmo cansados, a subir mesmo com medo, a subir mesmo doendo, um degrau de cada vez. Muito obrigado.